E hoje nós temos a participação também do nosso doutor Semente, Alexandre Gazola conosco, direto de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, para trazer um panorama e as informações do nosso acompanhamento de safra. Então, Alexandre, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito boa tarde. Para a gente iniciar a nossa conversa aqui, queria destacar, na verdade, queria que você destacasse para a gente as informações a respeito da safrinha aí no Rio Grande do Sul. Tem alguma expectativa de colheita? Como é que está caminhando essa safrinha também, Alexandre? Exato. A safrinha aqui, para lembrar, diferente de outras regiões do Brasil, a gente tem a soja pós-milho, né? A gente tem o milho primeira safra e tem a soja pós-milho, né? Essa safrinha, geralmente, ela é destinada à produção de sementes, né? Complementar a primeira safra, né? E esse ano vem num auxílio muito grande aos produtores de sementes, porque a primeira safra aí nós tivemos seca, né? Então a safrinha é uma segunda oportunidade do produtor gaúcho aí colher um pouco de grão de soja, principalmente nesse período seco, né? A gente está vendo a safrinha foi bem conduzida esse ano, né? E o que preocupa mais na safrinha é o fechamento, é a colheita, que é esse momento agora com geada, frio excessivo ou mesmo chuva, né? Que é o que não está ocorrendo, né? Nós tivemos algum frio na semana passada, uma onda de frio que recuou, então o produtor fica com muito medo da geada pegar a soja antes do enchimento de grão. Mas, a princípio, condições ideais e começando a colher as primeiras áreas. E temos alguma expectativa em relação à produtividade também para essa safrinha, Alexandre? Entre 30 e 40 sacas, né? A gente vê áreas de pivô colhendo um pouco mais, áreas de sequeiro menos, mas é entre 30 e 45 sacas, eu acho que é uma realidade que está acontecendo no campo. E durante as suas participações aqui no Tempo e Dinheiro, você sempre traz informações muito importantes e orientações para os produtores. Temos alguma orientação para esse produtor que vai iniciar a colheita da safrinha? Alguma coisa que ele deva estar atento? Exato, a safrinha sempre é um desafio porque nós temos, esse ano, não tanta umidade, né, salvo regiões específicas, mas nós temos temperatura baixa, então esse grão, se deixar por longo período no campo, ele vai deteriorar, então o produtor geralmente colhe e procede à secagem, né. E para facilitar isso, a gente usa a dessecação para derrubar a folha, uniformizar e facilitar a colheita. Então, a dessecação também na safrinha, nessas realidades, ela é um grande aliado do produtor aí para melhorar a qualidade de grãos e sementes. Bom, e além da questão da safrinha, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo e você estava falando também da perspectiva para a safra de trigo aí no Rio Grande do Sul. A gente já tem um panorama em relação à animação do produtor, a área que deve ser cultivada agora nessa temporada? Sim, a gente vê muito uma baixa procura por sementes nessa safra, né? Então, está muito incerta a área de trigo, né? Porque a procura por semente está muito baixa. Então, isso significa que ou o produtor não vai plantar ou ele tem semente salva. E a gente vê poucos produtores se movimentando em favor do trigo, né? Não é que a área não vai existir, ela vai existir, mas a gente acredita numa retração, né? Paraná já está plantando, né? Está com uma área significativa plantada e a gente vê muito produtor não aderindo ao trigo. Então, acredito que nós vamos ter uma redução, sim, da área plantada de trigo nesse ano, em função desses indicadores, né? E outra, crédito caro, dificuldade do produtor acessar recursos, a margem muito pequena do trigo, risco muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Que está desprotegido, então o produtor acaba não indo para essa cultura, entrando com planta de cobertura e aumentando um pouquinho o milho, que é o plantio precoce ali em agosto, né? E depois fazendo soja. Alguma orientação, Alexandre, para esse produtor que mesmo assim vai investir no trigo, alguma coisa que ele deva estar atento, além do clima, que a gente sabe também que é um fator muito importante na cultura do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que a gente tem que dar dois panoramas. O produtor que não vai aderir ao trigo, ele precisa entender que ele precisa cobrir as áreas. Então, ele precisa entrar com mix de plantas ou aveia, alguma planta de cobertura, né? Para não deixar esse solo impulsivo. Isso vale para todas as regiões do Brasil e também quem está nos ouvindo que está colhendo milho em outras regiões e não vai fazer nada na área, né? Então, coloque uma braquiária, coloque algo. Mas voltando ao Rio Grande do Sul, então o produtor que não vai fazer trigo, entra com planta de cobertura. O produtor que vai fazer trigo, não faça uma lavoura, como a gente chama aqui, de baixo custo. Investe.
usa uma semente adequada, certificada, faz um bom plantio, faz uma boa aplicação da ureia e faz os fungicidas, né? Para nós ter uma capacidade produtiva, né? E muitas vezes o produtor não investe e acaba colhendo tão pouco que não paga a conta, mesmo ele tendo economizado, né? Ele visa uma economia, uma lavoura mais barata. E muitas vezes isso não paga nem a conta, né? Então o produtor tem que estar muito ciente disso, junto com o seu consultor, o seu agrônomo, e fazer um bom planejamento, ainda que dá tempo, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá certo, informações importantes aos produtores também. Alexandre Gazola, muito obrigada pela sua participação aqui no Tempo e Dinheiro. Nós esperamos você aqui mais vezes. Obrigado, abraço.